Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, que vai envolver a área da superfície que você obtém fazendo a revolução de uma curva em um determinado eixo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte, olha só. Determine a área da superfície de revolução obtida pela rotação de y igual a raiz de 3 vezes x entre os pontos a igual a 1/3 1 e b igual a 4/3 2 em torno do eixo x, tá? Bom, antes de eu fazer aqui o exercício, vou pedir para você pausar a videoaula, já deixar o seu curtir e também de você inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão poder ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Além disso, se você puder ajudar o professor que está lhe ajudando, não esquece que você pode fazer um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então, eu vou supor que você pausou, tentou fazer a videoaula, ou melhor, tentou fazer o exercício da videoaula, e daí você vai comparar a sua resolução com a minha. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. Aqui, qual é a situação? Nós temos aqui, digamos, deixa eu fazer um esboço da situação, né? Nós temos aqui essa curva y igual a raiz de 3x, vai ter mais ou menos o formato que é assim, ó. Vai vir aqui assim, mais ou menos, né? Quando for 1/3, isso aqui dá 1, que 1/3 vezes 3 dá 1, e raiz de 1 é 1. Então, nós vamos ter, digamos, né, aqui 1/3, aí aqui vai dar 1. E quando for 4/3, digamos, sei lá, aqui 4/3, vai simplificar esse 3 vezes 4/3 vai dar 4, e raiz de 4 dá 2, né? Como já está indicado aqui, né? E nós vamos ter aqui, ó, aqui vai ser nosso 2. Beleza, então é basicamente essa a situação aqui. E o que ele quer nesse exercício é que a curva que está aqui, ó, nesse trecho que vai daqui até aqui, ó, é esse pedaço aqui, né? Então, no caso, não é nem esse pedaço aqui que ele quer, né? Vai girar em torno do eixo X. Então, aqui está o eixo X, eu vou fazer um giro aqui em torno desse eixo, né? Vou girar aqui em torno desse eixo X. E isso vai me dar uma superfície de revolução. Ele quer a área dessa superfície de revolução. Então, olha só, vamos ilustrar aqui, ó, digamos. Então, estou aqui os eixos de novo, né? Digamos aqui o valor 1/3, digamos aqui o valor 4/3, opa, deixa eu voltar aqui, aqui o valor 4/3, né? Então nós vamos ter, digamos, olha só, o ponto para cá, o pontozinho mais ou menos para cá, aqui assim também, né? Então vai ficar mais ou menos assim, quando girar, né? Daqui a pouco eu apago aqui para ficar pontilhado. Então nós vamos ter, digamos, uma curvinha para cá, não ficou bonita essa curva, deixa eu tentar fazer um pouco melhor. Curvinha, ops, caramba, errei, botar um pouco assim, digamos, né, é só um esboço, então mais ou menos assim, ó, deixa eu apagar aqui o que precisa, né, então eu girei, aí quando girar, vai ficar assim, e aí o que vai acontecer, se você pegar cada superfície aqui, cada seção transversal em relação ao eixo X, né, isso te dá um círculo, né, se você pegar um plano e cortar a superfície para perpendicular ao eixo X. E esse círculo, digamos, sei lá, então digamos aqui assim, ó. Opa, deixa eu botar de outra cor para ficar mais destacado. Olha só, digamos, ó. Então vou pegar aqui, ó. Quando você girar, o que você vai ter nas superfícies aqui, nos cortes transversais, vão ser círculos, tá? Digamos. E aí o que acontece, ó. Você vai me dar uma certa posição X aqui. Você vai ter um raio que parte aqui, né? Então, deixa eu botar um raio aqui partindo aqui. Opa! O raio partindo aqui. Beleza. Olha só. Esse raio, esse X aqui, ele vai estar correspondendo a um certo Y, né? Então, aqui vai estar um certo Y. De tal modo que é o seguinte, ó. Toda vez que você me dá X, o Y vai ser quanto? Já que está em cima da curva. O Y vai ser a raiz de 3x. Então, o raio que você tem aqui, ó, que coincide justamente com o tamanho y, vai ser tal que é a raiz de 3x, tá certo? Então, como é que a gente acha essa questão da área de superfície? A ideia básica da integral que a gente precisa resolver é o seguinte, ó. A gente imagina que a gente pegou um pedacinho dessa nossa superfície aqui, ou da curva, né? Um pedacinho do arco que representa a curva. Então, digamos, ó, vou pegar aqui um pedacinho só para identificar, ó, esse pedacinho aqui, ó, da curva, e quando você gira em torno aqui do eixo X, você forma a sua figurinha aqui, ó, que como a gente já tinha falado, ele vai ter as seções transversais um círculo, né, que é só para fazer um esboço. E aí, para você achar essa área que você tem, deixa eu só melhorar um pouco esse círculo aqui, né, ficar um pouco mais apresentável, né, não vai ficar perfeito não, mas enfim. Para você achar, o que você faz? Você pega esse seu pedacinho que representa o comprimento de arco e você girou
de tal modo que ele vai aparecer em cada um dos pontos dessa circunferência, ou seja, vai aparecer ao redor aqui dessa circunferência. E a gente sabe que o comprimento da circunferência, né, do contorno da circunferência, é 2 vezes π vezes o raio. Então, o que a gente tem aqui, né? A integral que vai me dar a área que eu estou procurando vai ser o x variando de 1/3 até 4/3, 2π vezes o raio, no caso o raio aqui é um certo y, né? Então isso me dá 2πy, me dá exatamente o comprimento desse círculo aqui que você está aqui, genérico, tá? Você imaginando uma posição x aqui, cortando no eixo x, né? Faz um plano perpendicular ao eixo x, te dá um círculo ali, quando você fizer a interseção com a superfície. Então esse 2πy te dá justamente esse comprimento desse círculo. E quando você pega agora o comprimento de arco, como é que você calcula o comprimento de arco? É com a raiz de 1 mais a derivada da função que você está trabalhando ali, ao quadrado aqui, ó. Então, eu estou fazendo isso tudo em relação a x. Então, essa é a integral que a gente tem que resolver. Bom, então vamos substituir as coisas aqui, né? Mas veja que a gente vai precisar achar a derivada da função, né? Então, vamos logo fazer aqui de uma vez, ó. Eu tenho que a nossa y, que é uma certa função de x, ela é, no caso, raiz de 3x, né? Então, a derivada da função aqui vai ser quem, né? Vamos logo fazer. Bom, a derivada... é y' ou então f', né? Que eu estou usando x ou y para representar aqui. Vai ficar como? Bom, isso aqui é a regra da cadeia, né? Lembra que se você tem uma raiz de u, né? E aqui dentro esse u é uma função de x, para você derivar isso, pela regra da cadeia, isso é 1 sobre 2 raiz de u vezes u', né? É assim que você deriva. Bom, então nesse caso aqui, ó, vai ser 1 sobre 2 raiz de 3x vezes a derivada do que está ali dentro da raiz, que era 3x. Beleza. Então, regra da cadeia que a gente usou ali. Aqui vai ficar o seguinte, ó. A derivada de 3x dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 1. Então, no final vai ficar 3 sobre 2 raiz de 3x, né? Foi o que ficou ali. Ok, então vamos substituir aqui agora para achar a nossa integral, né? Vamos lá. A nossa área da superfície vai ser 1/3. Esse 2π eu vou colocar logo aqui na frente da integral, porque é constante, né? Você pode tirar da integral. Vou tirar aqui. Aí, 1/3 até 4/3 de... O y a gente sabe que é raiz de 3x. Então, substituir o meu y por raiz de 3x. Raiz de... Aqui agora vai ficar 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então, vai aparecer 3 sobre 2 raiz de 3x. Isso aqui tudo ao quadrado dx. Beleza, vamos continuar aqui. 2π... integral de 1/3 até 4/3 da raiz de 3x. E aqui dentro vai ficar como? Ó, 1 mais. Se eu tenho uma fração que está elevada ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador fica elevado ao quadrado. Então, vai ficar 9 sobre 4 vezes. Esse raiz de 3x, como está elevado ao quadrado, vai acabar simplificando. Ó. Esse quadrado aqui, ó, com esse carinha aqui, vai acabar simplificando. Então, por isso que aqui vai aparecer o seguinte, 3x. Então, veja que ficou, né? 9 porque era 3 ao quadrado, 9. 2 porque era 2 ao quadrado, 4. E esse termo aqui, que é só o 3x, sem a raiz, foi porque simplificou a raiz ao quadrado aqui com o quadrado. Dx, tá? Bom, o que a gente vai ter aqui agora? Ó, aqui eu tenho a raiz desse termo vezes a raiz desse termo aqui. Então, eu tenho uma multiplicação de raízes. A gente pode, se a gente está multiplicando raízes, né? A raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Quando a gente tem aqui raiz de mesmo... índice e, claro, onde seja possível tirar aquela raiz quadrada se estiver trabalhando, né? Ou seja, tem que ser positivo, tanto aqui nessa primeira quanto aqui nessa segunda, para você fazer o produto que está lá dentro, né? Bom, que é o caso aqui, né? Porque o x está variando de 1/3 até 4/3, então essas coisas aqui dentro vão ser positivas. Então, nós vamos ficar assim, ó. Integral de 1/3 até 4/3 de uma raiz só, e esse 3x eu vou multiplicar por isso aqui tudo. Então, 3x que multiplica 1 mais 9 sobre 4 vezes 3x. Vou botar um colchete aqui, né? Ficou assim. Bom, eu coloquei então o nosso 3x ali para dentro da raiz, né? Já que estava multiplicando uma raiz pela outra. Ok, então aqui dx. Quando eu fizer isso, olha que interessante. Bom, eu vou ter que aplicar a distributiva ali, né? Vou multiplicar esse 3x vai multiplicar por 1 e esse 3x vai multiplicar por aquela fração que está ali, né? Que é 9, né? 4 sobre 3x. Bom, acontece que vai ficar assim, ó. Deixa eu repetir aqui o símbolo, né? 2π integral de 1/3 até 4/3 da raiz de 3x vezes 1 dá 3x. 3x vezes 9 sobre 4, 3x, né? Esse 3x vai acabar simplificando com esse 3x quando fizer o produto aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 9 aqui no numerador e no denominador fica só 4.
Por quê? Porque o 3x que aparece aqui no numerador, você vai simplificar, desculpa, no denominador, você vai simplificar com o 3x que aparece aqui no numerador quando você fizer a distributiva, tá? Então, por isso que ali só fica 9/4. Ok. Temos então essa integral para resolver. Como é que a gente resolve? Bom, aqui uma forma de resolver é utilizar integração por substituição, né? A gente vai fazer a substituição de variáveis, ou vai chamar isso aqui tudo de um u. Então, o que a gente fica aqui, ó? U é igual a 3x mais 9/4. Então, nosso du vai ser igual a derivado de 9/4, né? Derivado de constante é 0. Derivado de 3x dá 3, então ficou 3dx. Bom, já que eu tenho só o dx aqui, né? Eu vou isolar esse dx de tal modo a dizer o seguinte, ó, du é 3 vezes dx, então 1/3 de du é dx, né? Agora que eu fiz isso aqui, vamos fazer a substituição. Eita, caramba, fiz muito grande, né? Vamos fazer a substituição aqui, ó. A vai ser igual a 2π integral d. Vamos ver quais são os novos intervalos de integração, né? Raiz de, nesse caso, eu sei que tudo é u, então aqui ficou u. Dx eu vou substituir por 1/3 de du. Então eu vou ter du e eu vou ter 1/3 multiplicando isso. Eu vou colocar aqui na frente, tá? Só para poder ficar mais organizado. Então esse 1/3 du apareceu por causa dessa substituição aqui do dx. E esse raiz de u apareceu porque você chamou isso aqui tudo de u. E o novo intervalo de integração? Bom, quando x for 1/3, quem é que vai ser u? Vai ser 3 vezes 1/3 mais 9/4. Vai simplificar aqui, vai ficar 1 mais 9/4. MMC aqui entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 9, 9. Então vai dar 13/4. Então quando o x for 1/3, o nosso u é 13/4. Então vamos substituir ali, ó. Aqui, ó. 13/4. E quando o x for 9/4? Bom, vai ser 3 vezes 9... 9/4 não, né? 9/3. Quando o x... 9/3 ou 4/3? Desculpa, tá vendo? Essa minha letra às vezes é danada. É 4/3. Isso, 4/3. Então, aqui não é 9/3, gente. Aliás, desculpa, o 9/4 é aqui sim, tá? É porque aqui é 4/3. Eu confundi meu 4 aqui com o 9. Então, aqui é 4/3. 4/3 no lugar de x vezes 3 mais 9/4. Ok. Então, 3 simplifica com 3. Vai ficar 4 mais 9/4. Isso aqui vai ficar o quê? Bom, tirando o MMC entre 4 e 1 vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 9, 9. Então, quer dizer que deu aqui, ó, 25/4. O valor que nós temos ali para u. Quando o meu valor de x for 4/3, que era o que estava aqui em cima, o nosso valor de u vai ser 25/4. Ok. Se você precisar, você pausa o videoaula, faz essas continhas aqui de novo, né? E se ficar com dúvida, pergunta na seção de comentários. Não tem problema, tá? Então, 25/4. Ok. Vamos resolver aqui, vamos resolver nossa integral, né? Então, resolver essa integral que era em x é o mesmo que resolver essa integral em u. Ok. Bom, esse 1/3 é constante, vou tirar aqui, vai ficar 2π sobre 3, integral de 13/4, 25/4, raiz de u du. Esse raiz de u du, como é que fica a integral disso, né? Lembra que raiz de u, esse termo aqui, ó, você pode enxergar como sendo u elevado a meio. E como é que você integra algo do tipo u elevado a n du? Isso aqui fica u elevado a n mais 1. Deixa eu ver se está pegando meu webcam aqui. Tá, não. U elevado Opa, cadê? U elevado a n, né, mais 1, ó, U elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante de integração, né? Então, você soma o expoente por 1 e divide por aquele expoente somado mais 1. É assim que a gente integra, né? Ok, então vamos fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. A área que eu estou procurando vai ser 2... Vou fazer um pouco mais para cá para ter espaço. Fazer aqui, ó. A área que eu estou procurando vai ser 2π sobre 3, integral de 3... Aliás, não, já vou resolver, né? Vai ser 2π sobre 3, aqui vai ser o resultado da integral, avaliado aqui de 13/4 até 25/4. O resultado aqui vai ser o quê? Vai ser u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, né? Usei a regra para você integrar algo desse tipo. Beleza, então a nossa área aqui vai ser 2/3 sobre 3 de... Bom, aqui vai dar o que, ó? Vamos logo resolver aqui. Vai ser u elevado a... Quanto é meio mais 1? Bom, fazendo um cantinho aqui, ó. Meio mais 1, MMC é 1. 2 e 1, MMC é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2.
dividido por 1 dá 2, e 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 1 mais 2, que é 3. Então é 3 meios. Você pega meio e soma mais 1, dá 3 meios. Ok, então a gente pode substituir aqui, ó, vai ficar 3 meios, isso aqui vai ficar 3 meios. Isso aqui tudo tem que fazer ainda de 13 quartos até 25 quartos. Ok, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para baixo. Tenho não. Foi até bom eu ter organizado assim, tá vendo? Senão eu não ia conseguir ter mais espaço. Então olha só, a nossa área vai ser igual a... Bom, isso aqui é 2π sobre 3, aqui vai ser o que, ó? U elevado a 3 meios, né? Convertendo isso aqui em raiz, né? O denominador vira o índice da raiz quadrada aqui, e o 3 vira uma potência elevando o u. Ou seja, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de u ao cubo. Isso é propriedade de potência, tá? Porque o índice 2 que está aqui, ó, que você não precisa escrever quando é raiz quadrada, ele desce para virar o denominador, e esse u que estava aqui na potência elevando u vira o numerador, né? Então você converte uma fração, uma potência envolvendo fração, num radical, né? Então isso significa o seguinte, ó, aqui em cima vai ficar a raiz quadrada de u ao cubo. E aqui, ó, como você tem essa fração 3 sobre 2, quando você vai fazer a divisão desse termo por esse, você conserva o que está em cima, né? A fração que está em cima, que é como se fosse isso aqui tudo sobre 1, né? Como se fosse isso. E tem que inverter a fração de baixo. Então, se era 3 meios, vai ficar 2 terços. Certo? Então, vai aparecer 2 terços multiplicando a raiz quadrada de u ao cubo. Então, vou fazer isso aqui, eu colocar aqui, ó. 2 terços multiplicando a raiz quadrada de u ao cubo. Isso aqui de 13 quartos até 25 quartos. Deixa eu apagar ali aquele cara que eu já não vou usar mais, que é esse carinha aqui, né? Que era só para lembrar a propriedade de potência, né? Bom, o que é que nós vamos ter ali? Olha só. Vamos fazer aqui agora as continhas. 2 terços é constante aqui, você pode tirar se você quiser. E aqui tem como simplificar ainda, ó. Vai ser 4π sobre 9. Por quê? Porque esse 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Tinha um π aqui, essa constante eu tirei então. E aqui, olha só, se eu tenho u ao cubo, raiz quadrada, ó, u ao cubo, raiz quadrada, é a mesma coisa que u ao quadrado vezes u, né? Porque u ao quadrado vezes u, você conserva a base e soma os expoentes, dá u ao cubo. E esse termo, raiz quadrada de u ao quadrado, simplifica e fica só o u. Lembra que o é um número positivo, né? Ele está no intervalo de 13 quartos até 25 quartos. E esse outro u aqui vai ficar com a raiz, né? Porque ele não tem o que simplificar. Então, significa que raiz quadrada de u ao cubo é a mesma coisa que u vezes raiz de u, né? Então, só estou usando propriedade de potência ali. Então, isso aqui vai ser u raiz de u, de 13 quartos até 25 quartos, tá? Bom, então, vamos agora, finalmente, aqui, substituir, tá? Vamos ficar assim, ó. Quem que vai ser nossa área aqui? 4π sobre 9. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco mais para o lado aqui para poder ter espaço, né? Espera lá. Deixa eu fazer assim, ó. Então, vou substituir aqui. Nosso A vai ser igual a 4π sobre 9. 4π sobre 9. Aqui vai ser isso aqui colocando 25 sobre quartos, menos isso aqui colocando 3 sobre quarto. Então, isso aqui colocando 25 sobre quarto, vai ficar 25 quartos vezes a raiz de 25 quartos. Vezes a raiz de 25 quartos. Aí menos 13 quartos vezes a raiz de 13 quartos. Certo? Então, eu avaliei no intervalo de integração, né? Substituir o nosso valor de 25 quartos, né? Menos, substituindo agora com o valor de 13 quartos. Bom, quanto é que vai dar isso? Veja que isso aqui fica o seguinte, ó. Se eu quiser, eu já posso fazer assim, ó. Esse dividido por 4 aqui e esse dividido por 4 aqui, eu posso colocar em fator comum e tirar da integral. Então fica assim, ó, da integral não, né? Dessa conta aqui, ó. 4π sobre 9, é o que eu tinha ali, olha só, vezes 1/4, que eu estou tirando aqui de colocando em evidência, né? Então aqui vai sobrar só 25 vezes a raiz de 25, a raiz de 25 é 5, então aqui sobra 5, né? Então eu tinha vezes o 25 aqui lá de fora, né? Ó. Deixa eu botar aqui, ó. Eu tinha 25, aí vezes a fração aqui, que é a raiz de 25 é 5 e a raiz de 4 é 2. Então eu posso colocar assim, ó. 5 meios, né? Que dá essa raiz quadrada de 25 sobre 4 vezes 25, que estava aqui do lado de fora. E aqui agora, olha só, menos esse 4 veio para cá, né? No caso de um 4, vou ter 13 multiplicado por
a raiz de 13, né? Porque não tem como resolver raiz de 13 ali, né? Então eu vou manter a raiz de 13. Opa, raiz de 13. Só que a raiz quadrada de 4 dá 2, né? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais para o lado ali. A raiz quadrada de 4 dá 2. Então aqui tem como resolver essa raiz quadrada de 4. Então ficou assim, ó. Minha conta ali, meu parênteses ali não vai aparecer, porque ele está um pouco para lá da tela, ó. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, ó. Agora começou a aparecer, né? Para você aí. Deixa eu ver. Vamos ver aqui mais ou menos. Agora aparece só um pouquinho. Mas enfim, vocês entendem que tem a... Aparece não, né? Um colchete aqui. Então, ó, o que a gente pode fazer ali? A gente pode simplificar esse 4 com esse 4. Então, a nossa área vai ser igual a π sobre 9. Desculpa, π sobre 9. É o que deu aqui. Veja que agora apareceu aqui, ó, 1 sobre 2, né? Que é meio aqui. E esse 1 sobre 2 aqui também. Então, a gente pode botar em fator comum de novo, ó, esse meio. Tá? E o que vai sobrar aqui é 25 vezes 5, o que dá 125. E o que vai sobrar aqui é 13 raiz de 13, tá? Deixa eu botar um pouco para lá. 13 raiz quadrada de 13, certo? Então, no final, a nossa área pode ser o seguinte, ó. Π sobre... Eita, botei um π muito grande. Π sobre 18. Então, π vezes 1 dá π e 9 vezes 2 é 18. Multiplicando 125. Eu devia botar parênteses aqui. Estou botando colchetes aqui, né? Mas o certo seria botar parênteses. 125 menos 13 vezes a raiz de 13. Então, isso aqui é a resposta final, tá? Essa é a área daquela superfície que você obtém rotacionando, né? Girando em torno do eixo X, aquela curva, tá? Nesse caso, a unidade de medida, né? Tem que ser considerada. Então, se é área, a gente pode chamar de unidade de área, né? UA, tá? Que aí, no caso, a UA, unidade de área, é assim, se fosse centímetros, seria centímetros quadrados. Se fosse metros, seria metros quadrados. E assim sucessivamente, né? Então, a gente generaliza chamando de UA, unidade de área. Mas assim, a resposta final, em relação ao valor dela, seria π sobre 8, que multiplica 125 menos 13 vezes raiz de 13. E aí? Acertou? Quando você pausou o vídeo ali e tentou fazer? Ficou com dúvida em alguma parte? Coloca na seção de comentários. Agora, o que acontece? Eu mostrei para vocês a conta algébrica. E como é que fica isso aí geometricamente? Vamos ver esse gráfico? Eu fiz um esboço para vocês só aqui em cima, né? Da curva que a gente obtém, a superfície. Eu fiz só um esboço aqui em cima. Mas vamos fazer um gráfico e vamos usar o GeoGebra para isso. Então, deixa eu abrir aqui para vocês o GeoGebra. Está aqui o GeoGebra para vocês. Vocês podem obter no www.geogebra.org. Eu gosto de usar muito esse programa, sempre uso nas minhas aulas. Se você já é um estudante assíduo aqui, você sabe. Mas se você está conhecendo agora, vai lá, é muito interessante esse programinha. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou tirar a janela de visualização 2D e vou botar a janela de visualização 3D. Aí eu vou aqui no cantinho no menu, ó. Tiro aqui janela de visualização e boto janela de visualização 3D. Aí vou tirar aqui o menu. Deixa eu ver aqui. Ele meio que deformou ali. Deixa eu só mandar ele aparecer de novo aqui, só para ver se ele não deforma. Tá, ele vai ficar deformando aqui, mas daqui a pouco eu resolvo isso aqui, ó. De novo, deixa eu tirar. Deixa eu botar isso aqui, tirar. Beleza. Agora deixa eu colocar a nossa janela 3D para ver e tirar minha janela de visualização. Vamos ver se ele vai ou não vai melhorar quando eu tirar aqui, né? Agora ficou bom. Bom, vamos fazer aqui a nossa curva, ó. A função... Opa, não quero maiúsculo, não. Eu quero minúsculo. Nossa função, né? Ela é... Eu vou escrever aqui, ó. Função. Vou botar... Ela é a raiz quadrada, então, SQRT. Aí eu abro o parênteses e já bota o símbolo de raiz quadrada, né? De 3 vezes x. Essa era a nossa função. O intervalo que ela estava trabalhando era de 1/3 até 4/3. Então, era só... essa curva aqui, ó, que aqui é o plano XY visto de cima, ó. Então, quando você olha o plano XY visto de cima, né, ó, a sua curva ali, tá vendo, ó? Então, se você olha aqui o nosso plano XY visto de cima, ó, a sua curva ali, tá vendo? E vai girar em torno do eixo X, que é esse eixo vermelho aqui, ó. Então, quando a gente fizer isso, ó, olha como é que vai ficar, ó. Vamos fazer agora, ó. Opa, para. Vamos fazer aqui. Vou fazer a superfície, aí no GeoGebra tem um comando aqui chamado superfície. Eu dou para ele qual é a função que eu quero, que é f de x. Digo para ele que eu quero 2 vezes π, que eu quero fazer uma volta completa. E vou botar aqui eixo x, né? Aí x tem que ser maiúsculo, tá? E tudo grudado a palavra. Eixo x. Tá lá, ó. Como eu já tinha dito para vocês, ó. Girou aquela curva que estava no plano x e y, ó. Que visto de cima tá aqui, ó. X e y. Girei em torno do eixo x, tá lá, ó. Ó como é que ela fica, né? Ela fica esta curvinha. Fica essa curvinha ali, tá vendo, ó? Essa curvinha foi que a gente calculou a área lateral dela com aquela integral, né?
que a gente acabou de fazer, beleza? Então isso aqui fica uma interpretação, né, uma visualização geométrica daquilo que a gente fez algebricamente, tá certo? Bom, agora que a gente fez isso, vamos deixar um exercício para você. Tá aqui então um exercício para você. Eu mudei a função, mudei os pontos ali, mas a ideia básica é a mesma do que a gente acabou de fazer. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o gabarito para você e eu aproveito para pedir o seu curtir se você não deixou e também a sua inscrição se você não tiver inscrito no canal ainda. As minhas violas vão ajudar você. Além disso, ajude o professor que lhe ajuda. Faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave. Até mais, vejo você nas outras aulas. Tchau!